Eles pediam o fim da corrupção, redução dos impostos e do desemprego. Na capital baiana, uma imensa bandeira com o pedido de fora Dilma foi estendida em frente ao Farol da Barra. Os organizadores estimam que 15 mil pessoas protestaram nas ruas de Salvador. A PM calcula que eram 5 mil. Vários cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro e contra o ex-presidente Lula se espalharam ao longo do percurso. A gente está indignado com tudo que está acontecendo. Não pode mais continuar. Na orla de Maceió, 15 mil pessoas participaram do protesto, segundo os organizadores. 12 mil, segundo a PM. As palavras de ordem eram contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. No Recife, os protestos contra a corrupção e o governo reuniram 50 mil pessoas, segundo os organizadores. A PM não calculou. Os manifestantes pediram o fim da corrupção e levaram para a rua um imenso boneco do juiz Sérgio Moro, nos moldes dos bonecos de Olinda. Uma banda de frevo acompanhou tudo. O impeachment também foi o pedido dos manifestantes de Curitiba. Tanto os organizadores quanto a Polícia Militar calcularam a participação de 60 mil manifestantes. Em clima pacífico, as pessoas pediam a saída da presidente Dilma e recolheram assinaturas em apoio a um projeto do Ministério Público contra a corrupção. Uma enorme faixa saudava a Operação Lava Jato e vários manifestantes aproveitaram uma estátua do juiz Sérgio Moro para fazer selfies. Domingo de protesto também em várias outras capitais. Cartazes e faixas pedindo o impeachment da presidente Dilma e o fim da corrupção se repetiram nas ruas. São Luís reuniu 7 mil manifestantes, segundo os organizadores, 2.500, segundo a PM. Nas ruas de Natal, os organizadores contaram 10 mil e a PM 5 mil manifestantes. Os goianos foram para a Praça Tamandaré, 70 mil, segundo os organizadores, 10 mil, segundo a PM. Em Porto Alegre eram 65 mil pessoas, segundo os organizadores, 30 mil, segundo a PM. E em Florianópolis, 30 mil, segundo os organizadores, 26 mil para a PM. No Espírito Santo, manifestantes saíram de Vila Velha para encontrar outro grupo que já se concentrava na Praça do Papa, em Vitória. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas participaram do protesto. A polícia calcula que eram 40 mil. Durante todo o percurso, as pessoas gritavam palavras de ordem contra a presidente Dilma. Em Fortaleza, teve até coreografia ensaiada para protestar. E vários cartazes contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. 50 mil pessoas foram para as ruas, segundo os organizadores. 15 mil, segundo a PM. Houve protestos também em várias cidades do interior de São Paulo. Eu quero um Brasil melhor, eu quero um Brasil melhor para minhas crianças, que eu dou aula todo dia. Eu quero um país digno para eles. Em Ribeirão Preto teve batucada. Manifestantes pediram o fim da corrupção e a renúncia da presidente Dilma. Segundo os organizadores, 45 mil pessoas participaram do ato. A PM contou 40 mil. 8 mil pessoas, segundo os organizadores, se reuniram na frente da Prefeitura de São José do Rio Preto. A polícia diz que eram 6 mil. O grupo saiu em passeata debaixo de uma bandeira com cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro. Em Campinas, a manifestação reuniu 55 mil pessoas, segundo os organizadores. A Guarda Municipal diz que eram cerca de 6 mil. Em São Paulo, os caminhões de som passaram por uma vistoria de segurança da Polícia Militar e seguiram em comboio para a Avenida Paulista por volta do meio-dia. Lá se reuniram com manifestantes que vieram de moto, fantasiados e com instrumentos musicais. Ainda durante a concentração, um homem tentou defender a presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes tomaram o cartaz e ele teve que ir embora. Olha, são 2 horas da tarde e agora começa a chegar mais gente para participar da manifestação aqui na Paulista. Era esse o horário marcado para o início do protesto, que foi aberto com o hino nacional. Em
bandeiras e cartazes, protestos contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Fora Dilma, queremos o nosso Brasil de volta. O pedido de impeachment apareceu em faixas e dividiu opiniões entre quem foi para a rua. Mostrando que o povo tem caminhos, que é direção, eu acho que impeachment é um caminho. O impeachment vai ser mal para todo mundo, não é uma solução. Protestos também contra a corrupção, contra quase todos os políticos. E apoio ao juiz Sérgio Moro, que conduz o processo da Operação Lava Jato. Agora que encheu mais um pouco, começam os discursos, tem vários carros de som a cada 200, 300 metros aqui na Paulista, e aí eles vão fazendo os discursos do protesto. A manifestação contou com a presença de políticos. As duas pistas da Paulista ficaram cheias. Estava difícil circular entre a multidão. Mesmo assim, a manifestação seguiu sem incidentes. A gente vê bastante policiamento aqui na Paulista, isso é parte do grupo de choque aqui de São Paulo, da Polícia Militar, só observando. Está tudo bem tranquilo. Às 4 da tarde, o protesto ocupou 10 quarteirões da Avenida Paulista. Do alto com o Globocop, foi possível ver melhor o tamanho da manifestação na avenida. Os grupos organizadores estimaram o público entre 900 mil e 1,5 milhão de pessoas. Segundo a Polícia Militar, foram 350 mil no pico, 75 mil a mais do que em abril. O Datafolha contou 135 mil manifestantes, 35 mil a mais do que no protesto anterior, de 12 de abril. A presidente Dilma Rousseff não se pronunciou sobre as manifestações que pediram seu impeachment. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, divulgou uma nota em que diz apenas que o governo viu as manifestações dentro da normalidade democrática. Foi o único ministro a se pronunciar. O Partido dos Trabalhadores não quis falar sobre as manifestações. Em relação aos protestos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o boneco que o representava vestido como presidiário, o Instituto Lula divulgou nota em que afirma, abre aspas, Lula foi preso na ditadura porque defendia a liberdade de expressão e a organização política. O povo brasileiro sabe que ele só pode ser acusado de ter promovido a melhora das condições de vida e acabado com a fome de milhões de brasileiros, o que para alguns parece ser um crime político intolerável. Lula jamais cometeu qualquer ilegalidade antes, durante ou depois de seus 2 governos. Fecha aspas. E a presidente Dilma se reuniu com ministros em Brasília para avaliar o dia de protestos. A repórter Giovana Teles tem as informações ao vivo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Poliana. A presidente Dilma se reuniu por quase 3 horas com os ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da Justiça, José Eduardo Cardoso, da Comunicação Social, Edinho Silva, e da Defesa, Jacques Wagner. A reunião começou quando as manifestações estavam acabando. A decisão tomada na reunião é que ninguém falaria sobre os protestos. Os ministros passaram na entrada e na saída por um portão lateral aqui do Palácio da Alvorada para evitar a imprensa. Também não usaram os carros oficiais. Agora a expectativa é que algum ministro faça publicamente uma avaliação das manifestações amanhã, logo depois da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Tadeu. Em São Paulo, em frente ao Instituto Lula, houve manifestação em defesa do governo do PT e do ex-presidente. Segundo os